Olá, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Diálogos da Montanha. Na semana passada, finalizamos nossa caminhada pelo livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Se você descobriu o nosso canal hoje, não deixe de conferir a playlist O Caminho da Confiança e do Amor, a História de uma Alma. Lá você encontrará a série completa, com meditações acerca de cada capítulo do livro. Hoje, iniciaremos um novo projeto, uma nova leitura espiritual. Iremos rezar juntos com o livro Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Jesus, ou, como muitos conhecem, Santa Teresa de Ávila. Como não se trata de um curso, e sim de meditações, fica como dever de casa para cada ouvinte ler a contextualização que geralmente vem nas primeiras páginas das edições, a fim de que cada um possa se situar dentro do contexto em que a obra foi escrita. Claro, eventualmente eu trarei também alguma contextualização, alguma explicação, para também nos ajudar a meditar e avançar no mergulho espiritual que a Santa Madre nos apresenta. Então vamos lá. Caminho de Perfeição. Existem, meus irmãos, alguns livros que parecem ter sido escritos de joelhos. Livros que nasceram não de uma teoria, mas de uma vida entregue a Deus. O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Jesus, é um desses livros. Assim como o livro História de uma Alma, que acabamos de meditar, o livro Caminho de Perfeição não é um livro simplesmente para ler. Não é um livro simplesmente para estudar. Nem mesmo uma leitura para admirarmos a inteligência e a sagacidade de quem escreveu. É um livro para rezar. É curioso pensarmos nisso. Santa Teresa, ela não escreve para o mundo. Ela não escreve para os doutores. Ela não escreve para ser lembrada séculos depois. Ela escreve para um pequeno grupo de irmãs, pobres, escondidas, vivendo numa pequena casa em Ávila. Escreve quase como uma mãe conversa com as filhas. Às vezes se interrompe, às vezes muda de assunto, às vezes ri de si mesma, outras vezes se emociona e quase parece esquecer o que está escrevendo. Mas talvez seja justamente por isso que esse livro ele permaneceu tão vivo. Porque a Santa Madre não ensina a partir de conceitos. Ela ensina a partir das feridas, das lutas e das graças que ela recebeu. E logo no início, ela faz algo que me toca profundamente. Antes mesmo de iniciar seu primeiro capítulo, no prólogo de sua obra, ela começa pedindo desculpas. Ela diz que escreve mal, que talvez o confessor queime tudo, que as irmãs lhe pediram para ele escrever sobre oração, e porque a amam, e talvez por isso, sejam capazes de suportar suas palavras imperfeitas. Que humildade curiosa! Que humildade curiosa, meus irmãos! Porque Teresa já era Teresa. Quando ela escreveu o livro que iremos tratar, ela já tinha experiências místicas extraordinárias. Ela já era fundadora. Já havia recebido graças que poucos receberam em toda a história da Igreja. Mas diante da tarefa de falar de Deus, ela permanece pequena. Isso me recorda Santa Teresinha, claro. A nossa pequena Teresinha herdará exatamente isso. Ela também desconfiará de si mesma. Também ela escreverá quase pedindo licença. Também ela terá horror de parecer grande aos seus próprios olhos. Existe uma humildade muito autêntica, que não consiste em negar os dons recebidos. Consiste em saber que eles não nos pertencem. Teresa sabia disso. Teresinha também sabia disso. E talvez aqui, meus queridos, esteja a primeira lição desse livro. As coisas mais importantes da vida espiritual não são transmitidas por especialistas. São transmitidas por testemunhas. Pessoas que tropeçaram, que erraram, que foram amadas por Deus apesar disso.
e que justamente por isso adquiriram autoridade. É muito bonito ver Teresa dizer que não direi coisa de que não tenho experiência. Que diferença isso faz? Ela não falará de oração como quem descreve um mapa. Ela falará como quem percorreu o caminho. E penso que talvez seja por isso que seu livro se chama Caminho de Perfeição. Não tratado sobre perfeição. Não doutrina da perfeição, mas caminho. Porque a santidade, meus queridos, não é um estado. É uma peregrinação. É algo que se percorre com quedas, com lentidões, com noites, com recomeços. Penso que é bom lembrarmos isso logo no início dessa série, nesse primeiro episódio. Porque nós temos uma ideia muito equivocada, às vezes, de perfeição. Nós pensamos nela como uma impecabilidade, como ausência de defeitos, como uma espécie de superioridade espiritual. Mas Teresa não. Ela conhece demasiadamente bem a miséria humana para acreditar nisso. A perfeição para ela será aprender a amar. Será tornar-se inteiramente disponível para Deus. Será viver sem reservas. E isso é infinitamente mais exigente do que parecer perfeito. Logo no primeiro capítulo, porém, acontece algo surpreendente. Teresa, ela deixa de falar de si e começa a falar do mundo. Melhor dizendo, ela começa a sofrer pelo mundo. Vejam bem, meus irmãos, Teresa vive num tempo de grandes tensões e rupturas religiosas. A unidade dos cristãos, tão desejada por Cristo, encontra-se gravemente ferida. E ela responde a esse sofrimento não com ressentimento, não com condenações, mas com oração, com penitência e um amor ainda maior pela Igreja. Ela compreende que talvez não possa mudar os rumos da história, mas pode oferecer a própria vida para que o amor de Deus continue alcançando os homens. Há uma frase que me impressiona, quando ela diz assim que parecia-me que 1000 vidas daria para remédio de uma alma. 1000 vidas. 1000 vidas. Não uma, 1000. Isso não é exagero. Isso é amor. Teresa sofre porque almas se perdem. Sofre porque Cristo é desprezado. Sofre porque a Igreja está ferida. E existe algo profundamente atual nessa experiência. Nós também vivemos tempos difíceis. Tempos de confusão. Tempos de divisões. Tempos em que a fé parece perder espaço. Tempos em que tantos cristãos vivem cansados, feridos ou desorientados. A tentação é acreditar que não podemos fazer nada. Mas Teresa, ela pensa diferente. Ela se olha e diz: sou mulher, ruim e impossibilitada. Vejam, meus queridos ouvintes, Teresa vive no século XVI. É importante lembrar isso. Ela é mulher numa sociedade profundamente patriarcal, num tempo em que as decisões e os espaços de influência estavam quase inteiramente nas mãos dos homens. Quando ela escreve "sou mulher, ruim e impossibilitada", ela não está fazendo um tratado sobre a dignidade feminina, nem dizendo que as mulheres valem menos. Longe disso. Ela está descrevendo como ela se percebe diante dos enormes desafios de seu tempo e, sobretudo, reconhecendo a pequenez dos seus próprios recursos. É como se ela olhasse para si e pensasse: o que eu posso fazer? Ela não pode pregar nas universidades, ela não pode participar dos grandes debates teológicos, ela não pode ocupar cargos de governo na igreja,
não pode mudar sozinha o rumo da história. Mas ela pode amar, ela pode rezar, ela pode fundar um pequeno mosteiro, ela pode oferecer a própria vida. E aqui é um ponto que Teresa se torna surpreendentemente atual, porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos assim, pequenos demais diante de problemas imensos, limitados diante de sofrimentos que não conseguimos afastar, impotente diante de realidades que gostaríamos de transformar. A pergunta decisiva não é assim, quanto poder eu tenho? A pergunta mais adequada seria, o que eu posso oferecer a Deus aqui e agora? Isso, inevitavelmente, me faz pensar na nossa pequena Teresinha, na nossa amiga Teresinha. Teresinha, Santa Teresinha, fará exatamente a mesma descoberta séculos depois. Também ela se sente pequena. Também ela deseja salvar almas, evangelizar, pregar nos 5 continentes. E descobre, com espanto e alegria, que Deus não precisa da nossa grandeza. Ele precisa apenas do nosso amor. A história da igreja está cheia de pessoas aparentemente frágeis, que se tornaram gigantes porque deixaram Deus agir nelas e através delas. Santa Teresa de Jesus, ela compreende algo extraordinário. Às vezes, Deus salva o mundo por meio dos que parecem não fazer nada. Que escândalo para a nossa mentalidade moderna. Nós medimos a fecundidade pelos resultados, pela visibilidade, pela influência. Teresa mede pela união com Deus. Ela acredita sinceramente que uma pequena comunidade escondida, vivendo o Evangelho com radicalidade, pode sustentar a igreja inteira. E talvez ela tenha razão. Porque a igreja nunca foi sustentada apenas pelos que aparecem. Ela foi sustentada pelos santos, pelos escondidos, pelos que rezam, pelos que sofrem oferecendo, pelos que permanecem fiéis quando ninguém os vê. São João da Cruz escreverá mais tarde uma frase que parece até comentar Santa Teresa. Ele diz assim que uma só obra feita em amor puro é mais preciosa diante de Deus do que todas as outras obras juntas. É uma lógica diferente. Uma lógica que o mundo não entende. Mas Teresa compreendeu. E por isso, ela funda o Carmelo de São José de Ávila, na pobreza. Não porque ela gostasse de privações, mas porque ela desejava liberdade. E esse é um dos pontos mais belos desses primeiros capítulos. Teresa fala da pobreza quase como um entusiasmo. E não se trata apenas da falta de bens. Trata-se da liberdade do coração. Ela escreve, que me importam os reis e senhores, se não quero as suas rendas? Que frase extraordinária! A verdadeira pobreza não é não possuir nada. É não ser possuído por nada. É poder perder sem perder-se. É poder viver com pouco sem sentir-se diminuído. É descobrir que o coração humano foi feito para riquezas infinitamente maiores. Teresa fala da pobreza como quem descobriu um tesouro escondido. E Santa Teresinha compreenderá isso com muita perfeição. A sua pequena via nada mais é do que a pobreza levada ao extremo. A pobreza das capacidades, a pobreza dos méritos, a pobreza espiritual daquele que nada apresenta a Deus além das mãos vazias. Que paradoxo! O mundo inteiro tenta enriquecer-se. Os santos procuram empobrecer-se diante de Deus. Porque sabe que só os vazios podem ser preenchidos. Só os pequenos podem ser carregados. Só os pobres podem receber tudo. Tem um trecho do livro que particularmente me saltou aos olhos.
desse início desses capítulos, né? Teresa diz algo assim, ela fala: nossas armas são a santa pobreza. Armas. Que imagem curiosa. Nós imaginamos armas como força, como poder, como influência. Ela imagina pobreza, humildade, coração, silêncio. Talvez porque Teresa saiba que as maiores batalhas da igreja nunca foram vencidas pelas armas humanas, mas pela santidade. Então, meus queridos, chegamos ao terceiro capítulo, talvez o mais ardente dos três. Porque Teresa faz um apelo apaixonado às suas irmãs. Ela lhes diz assim: essa é a vossa vocação. Estes hão de ser os vossos negócios. Estes hão de ser os vossos desejos. Ela não quer religiosas ocupadas consigo mesmas. Ela não quer mulheres preocupadas excessivamente com a própria perfeição. Quer mulheres que carreguem a igreja no coração, que sofram com Cristo, que rezem pelos pregadores, pelos teólogos, pelos sacerdotes, pelos que combatem nas fronteiras da fé. E aqui, mais uma vez, ela nos desconcerta, porque nossa espiritualidade costuma ser muito centrada em nós mesmos, muito egocêntrica. Minha oração, minha paz, minha santidade, minhas necessidades. Teresa rompe com esse círculo. Ela nos ensina a rezar com o coração eclesial, a carregar os sofrimentos dos outros, a sofrer pelas feridas da igreja, a interceder, a viver diante de Deus não apenas como indivíduos, mas como membros de um corpo. Isso é amar, meus queridos ouvintes. É sair de si. É permitir que as dores de Cristo se tornem nossas dores. É permitir que as esperanças de Cristo se tornem nossas esperanças. É permitir que o zelo de Cristo comece lentamente a incentivar o nosso coração. E Santa Teresinha, claro, como uma boa filha de Santa Teresa de Jesus, da Santa Madre, ela fará exatamente isso. A conexão é inevitável. Não tem jeito. Falar de Santa Teresa, para mim, sempre vai me remontar, sempre vai me trazer Teresinha à mente. Então, Teresinha, que jamais saiu do Carmelo, tornar-se-á a padroeira das missões. Não porque ela foi aos lugares mais distantes, mas porque o seu coração foi, o seu amor foi, a sua oração foi. E talvez essa seja a grande descoberta de Teresa de Jesus no início do caminho de perfeição. O mundo, meus queridos, não é salvo apenas pelos que fazem grandes coisas. É salvo pelos que amam grandemente, pelos que rezam, pelos que oferecem, pelos que permanecem, pelos que deixam Deus agir através da própria pequenez. Talvez seja por isso que a Santa Madre escreve esse livro, não para formar mulheres extraordinárias, mas para formar almas inteiramente entregues, almas livres, almas pobres, almas apaixonadas por Cristo, almas que compreenderam que a oração nunca é fuga do mundo, é a maneira mais profunda de carregar o mundo diante de Deus. Eu penso que fica uma pergunta que também permanece para nós ao final deste primeiro encontro com Teresa. O que está verdadeiramente em nossas mãos? Talvez não possamos mudar muitas coisas. Talvez não possamos curar todas as feridas. Talvez não possamos impedir todas as lágrimas. Mas nós podemos amar. Nós podemos rezar. Podemos permanecer fiéis. Podemos oferecer a Deus aquilo que somos, exatamente como somos. E se isso parecer pouco, lembremos-nos de Teresa. Uma mulher frágil, escondida, sem poder, sem riquezas, mas tão unida a Deus que séculos depois continua ensinando à igreja inteira que a verdadeira força sempre esteve nos corações inteiramente entregues ao amor.
Eu confesso para vocês que isso é algo que me chama a atenção na leitura desse livro. Porque ao fecharmos as suas páginas, não saímos impressionados com Teresa. Nós saímos desejando amar mais, desejando rezar mais. Saímos desejando viver com menos medo e mais confiança. Saímos com a estranha certeza de que a santidade não é privilégio de alguns escolhidos. É um caminho aberto a todos aqueles que aceitam ser pequenos nas mãos de Deus. E Teresa percorreu esse caminho antes de nós. Ela tropeçou, ela chorou, ela recomeçou incontáveis vezes. E ainda assim, chegou ao final consumida de amor. Por isso sua voz continua tão viva, porque ela não nos aponta para si mesma, ela aponta para o Cristo. E nos diz, com a simplicidade de quem conhece o segredo da felicidade: vale a pena entregar tudo, vale a pena confiar, vale a pena amar até o fim. Meu irmão, minha irmã, se Deus pôde fazer tanto através de Teresa, também pode fazer maravilhas através de nós. Desde que lhe entreguemos, sem reservas, o único lugar onde Ele deseja reinar para sempre, o nosso coração. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Nos encontramos em nosso próximo episódio.